6 de janeiro de 1979, sábado e dia de Reis. Fui tomar o meu banho e, enquanto me despia, o grande texto que já várias vezes me atraiu com as suas inúmeras formas, tempos e destinos, assaltou-me. Comecei a escrevê-lo na borda da banheira, com a consciência cada vez mais clara de que começava o futuro de um livro. De um volume que já nem estaria dividido em 3 tomos, como Geografia de Rebeldes, mas condensado longamente num só objeto de experiência. Ocorreu-me que deveria chamar a este grosso livro O Nascimento de Ana de Peñalosa. Janeiro de 1979. O Nascimento de Ana de Peñalosa, narrativa dividida em chamas. A minha paixão pela chama da vela Margarida é real e não uma imagem. 8 de janeiro de 1979, segunda. A minha nostalgia é-me assinalada por uma espécie de projeção de mim própria no tempo, como se eu estivesse espalhada, e só em certos raros momentos, o meu núcleo fundamental, ainda no caso de poder existir sobre essa forma consistente, se congregasse. Convivo então com o tempo escaldante e sua linhagem, mas numa perspectiva esbatida, o que me permite escrever, mas sem o relevo descritivo que eu desejava. Os braços trabalhavam, eu escutava as formas, fazia o pão, mas no fundo de mim fazia o livro. Lavava então as mãos por causa do óleo. Vinha escrever aqui, pensando que fazer o pão, só na companhia do Augusto e dos animais, era uma atividade favorável à minha escrita. O ruído encantatório da amassadeira. Mas talvez seja eu que a tenha encantado, porque em certas ocasiões, como neste momento gelado da manhã, chego a ver que bebi o filtro da história escrita, do tempo escrito. Este dia, embora de tanto trabalho, acabou por ser belo. Bela é a Gestalt de Jodonho, a distância, o jardim, o Augusto, a casa, Jade, os gatos, as galinhas, as plantas pelos seus nomes, o portão, os metros que reconduzem à casa. A escrita circula permanentemente em mim e no Augusto, isto é, o real nosso que perfeitamente conhecemos e se desenvolve sem medida, incluindo sempre o inesperado e o impossível. Quanto mais a casa está deserta, mais o horizonte é distante e, felizmente, sempre povoado. Não tiro os olhos das gravuras. Vista do convento da Madre de Deus, bergantins, barcos em construção, saveiros. Permanentemente levada por esta corrente, lava-me a água que se perfila sempre como um rio. Tinha intenção, em instantes, de ler um livro, que não os meus, mas basta-me senti-lo ao lado para que a sua força me faça, por meu lado, escrever. É um circuito perfeitamente definido, cheio de histórias e destino. Neste período, sempre por detrás das palavras ainda não pronunciadas, está o nascimento de Ana de Peñalosa, sem ser vago, apenas ainda não todo presente, não vindo aos olhos antes de vir ao ouvido. Parece-me que é com os olhos que ouço sempre primeiro as palavras, com seu traço, cor, som, memória, melancolia. Hoje nada esperava escrever devido ao cansaço, mas eis que escrever é um descanso tão profundo que depois, daqui a algumas horas, poderei tranquilamente dormir e amanhã levantar-me ainda de madrugada, na madrugada que me estimula, descer ao resto do chão na casa que eu retiro da noite, com os animais atrás, desejando ir comer ou fazer as suas necessidades. Retomo o que disse atrás. Sem melancolia, eu nunca poderia escrever. Foi pela nostalgia que cheguei às palavras, à notação verbal de um panorama. A estes panoramas, o Augusto chama a paisagem. Quando olho para escrever, à primeira vista tudo me parece inacessível, irrepresentado,
ou só representado para mim por meus meios. Segue-se uma espécie de decifração fácil e imediata, em que escrever depois de ver desemboca na comunicação. Fora pela nostalgia que chegara às palavras.